Vem aí mais um campeão de audiência. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, no ar para vocês, abençoados e abençoadas, mais uma edição do Jornal Número 1, Jornal cheio de notícias até o fim, edição 2822 de hoje, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2015. Vamos às manchetes. Do topo ao declínio, o comando de Graça Foster na Petrobras. Motoristas flagram queda de avião em Taiwan. Meirelles é cotado para lugar de Foster. Taxista atropelado por avião deixa veículo andando em Taiwan. Graça Foster renuncia e nova diretoria será eleita na sexta-feira. Venina é dispensada como testemunha da Lava Jato. Duque estaria ligado ao superfaturamento em Abril e Lima. Nível de água do Cantareira sobe pelo segundo dia consecutivo. São Paulo, prédios novos podem ter regra contra desperdício. Ofensiva do exército do Chad contra Boko Haram mata 200 extremistas. Obama se despede da austeridade e aposta na classe média. Maduro decreta guerra a empresas acusadas de especular. Rascunho de mandado de prisão contra Kirchner é encontrado. Essas outras notícias você vai saber, junto com algumas... essas outras notícias você vai saber logo mais no Jornal Número 1, que já está no ar para você. Fique agora com as palavras inefáveis de Jesus Cristo Homem. E disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Lhe farei ajuda o quê? Farei ajuda idônea. Não é ajuda, é idônea. E eu busquei o dicionário para ver o que significa idônea e diz que é adequada, suficiente, é ajuda, tem boa atitude para tudo. Quando a mulher é ajuda, tu és fiel a ela e ela a ti. Diz, seu coração está confiado nela, mulher virtuosa. Depois chamou de mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? Olha, parece que tem que procurar, né? E o que a pessoa procura é paz. Qualquer pessoa que gosta de paz, o que busca é... Em Porto Rico, diz arranar-se, ficar quieto, tranquilo. E sabe lá o que é você ter uma mulher que você confia? Diz que o marido está confiado nela. Olha, que mal é ter uma mulher que você está assim e ela está olhando para outro. Que feio isso. Ou uma mulher que tem um marido que, quando se descuida, o homem está checando outra, não confia. É daí que vem o ciúme, inveja, crime de paixões. Assim que aquele que conseguir uma mulher assim ou um homem assim, isso tem que cuidar, né? Porque se não for assim, não funciona. Mas, se tu tens uma mulher assim, e Deus te traz uma mulher assim, você estará bem para o resto da tua vida. E louvas a tua esposa e tua esposa te louva. Olha que lindo, verdade? Sem ela estar, você fale bem dela. E sem tu estar, ela fale bem de você. Não, minha esposa é tranquilo, tremendo. Boa, né? Isso. E quando se encontra isso, chegou. Chegou o que amava minha alma. O desejo de todo homem, de toda mulher, é ter um lar tranquilo. E quando você encontra isso ninguém rompe. E quando isso se rompe é porque não servia, já estava rachado. Mas que o coxo não saia do caminho, esse é o chamado.
dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? Bom, você está no Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, com muita coisa boa para você, abençoado e abençoada. Neste Jornal André Amorim você vai conferir as notícias, o esporte, o destaque bizarro, o mundo da fama, uma novidade no Jornal André Amorim, as palavras inefáveis de Jesus Cristo Homem e as colunas como bicha laca. Bibi, fala, meu amor. Oi, continua a música. Ah, sim, eu tô aqui. Eu tô aqui e eu vou continuar o Jornal André Amorim com as colunas. As colunas minhas comigo. Aliás, as colunas minhas não, as colunas comigo e bicha laca. Ai, eu adoro dar as colunas. Bom, vou passar a bola pro meu gatão André Amorim. Vai, meu gostoso. Agora sim. Obrigado, Bibi. Resumindo, é isso, gente. Jornal André Amorim pra você todo dia no YouTube com você. Ok? Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Conto com a tua audiência, abençoada e abençoada. Eu faço qualquer coisa para um liso perfeito, mas eu também quero um liso cheio de vida. Nova linha de cuidado excepcional, Elseve Keraliso MQ. A primeira recarga fio a fio, com inovação da microqueratina. O ingrediente usado pelos profissionais que reconstitui cada fibra sem sobrecarregar. O cabelo fica super sedoso e com movimento solto natural. Novo Elseve Keraliso MQ, de L'Oréal Paris. O liso perfeito que eu sempre sonhei. Porque você vale muito. Bonetão, o que você tem que tá tão diferente, meu? O meu cresceu 7 centímetros. A minha autoestima tá lá em cima, Milton Mendes. E alguém notou? O quê? A mulherada tá louca comigo, rapaz. Tá, então mostra aí de eu ver. Opa! Parou. O que é isso aí? Calma, vocês dois. É o meu Rafarilo Alt. Me deixa 7 centímetros mais alto. Rafarilo Alt aumenta até sua confiança. Eu vou parar aqui. Depois que eu te dei o primeiro Rafarilo, você cresceu na vida, hein? Não confunda, sapato é Rafarilo. Costa Azul Supermercados feito pra você. É tudo de bom, surpreenda-se. Variedade perto de você. Costa Azul vai conquistar você. Tudo preparado pra te surpreender. Chegou em Itaboraí, Costa Azul Supermercados. Costa Azul Supermercados é bom ter você aqui. Laranja, é 12 por 5 mangos. Ô, chefe, tá baratinho, vai levar? Amigo, por favor, quero meia dúzia. Meia? Só se for limpo. Uma coleção de possibilidades. Porque meia é louco. O sol faz tudo para deixar você naturalmente linda. E cenoura e bronze também. É o único com proteção infra-V que preserva o colágeno e a beleza natural da sua pele. A Bia é a mulher mais especial da minha vida e vocês não imaginam a surpresa que eu tô fazendo pra ela. O Ouroccar convida você a conhecer o fim dessa história real. Ouroccar, quem tem, tem tudo. Acesse bp.com.br/cartão pra tudo. Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente. Você sempre sonha com o melhor. Com a casa é a mesma coisa. Chegou a Arpic Ultra Cloro Gel, o primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais, removendo as manchas. A espuma ativa do detergente limpa melhor e deixa um cheirinho de limpeza. Afinal, você merece o melhor. Vamos? Novo Arpic Ultra Cloro Gel. Mais que cloro, o cloro dos seus sonhos. Tempo de relacionamento. Já no clima da festa de sábado, 3 mulheres. Uma noiva, uma casada e uma amante estavam conversando sobre seus relacionamentos e decidiram agradar seus homens. Aquela noite todas as 3 iam testar a sensualidade e o poder que exerciam sobre seus companheiros usando corpetes de couro.
máscara nos olhos e botas de cano alto. Após alguns dias, elas tornaram a se encontrar. Cada uma relatou a sua experiência. Disse a noiva: naquela noite, quando meu namorado chegou a casa, encontrou-me usando um corpete de couro, botas com 12 centímetros de salto e máscara sobre os olhos. Ele me olhou intensamente e disse: você é a mulher da minha vida. Eu te amo. Então fizemos amor a noite inteira. A amante contou sua versão. Comigo também foi parecido. Naquela noite encontrei minha amante no escritório. Eu estava usando um corpete de couro, mega saltos, máscara sobre os olhos e mais nada. Usava uma capa de chuva para cobrir meu corpo. Quando abri a capa, ele não disse nada. Seus olhos me devoraram. Ele me agarrou e fizemos sexo a noite toda. E aí a casada continuou sua história. Naquela noite mandei as crianças para a casa da minha mãe. Arrumei-me como combinado. Corpete de couro, super saltos, máscara sobre os olhos. Então resolvi incrementar o visual. Aproveitei para inaugurar um perfume novo e um batom vermelho que nunca tinha usado antes. Lembrei-me de um comentário que meu marido fez sobre a sensualidade da roupa íntima preta e coloquei a que acabara de comprar, um fio dental com lacinho de cetim em ponto estratégico. Quando meu marido chegou do trabalho, abriu a porta e me encontrou em pé no meio do quarto fazendo caras e bocas. Olhou-me de cima a baixo e disse: e aí, Batman, o que temos para o jantar? Os médicos disseram. Os médicos disseram que ele voltará a andar em um mês. As notícias, por favor. Do topo ao declínio, o comando de Graça Foster na Petrobras. São Paulo. Quando Graça Foster assumiu o comando da Petrobras em 2012, existia uma grande expectativa sobre seu trabalho e a companhia dentro e fora do país. Naquele ano, Graça foi eleita a terceira mulher mais poderosa do mundo dos negócios pela revista Forbes e um dos 3 brasileiros mais influentes do mundo, ao lado de Dilma Rousseff e Ike Batista. Agora, a Graça se despede de uma maneira conturbada do comando da maior companhia do país, onde trabalhou por mais de 30 anos. Sua saída está atrelada aos escândalos que assombraram a petroleira durante o ano com a chamada Operação Lava Jato. A executiva já havia sinalizado de que deixaria o comando da Petrobras assim que começaram as denúncias. Recentemente, Graça colocou seu cargo à disposição da presidenta Dilma Rousseff e, na ocasião, disse que a Petrobras é a mais importante que seu emprego e os de outros diretores da empresa. Graça entrou na Petrobras como estagiária aos 24 anos e passou por diversas funções antes de se tornar a primeira mulher a presidir a companhia estatal. Chegou ao topo da hierarquia depois de um excelente trabalho no comando das operações de gás e energia. Foi mérito de Graça, por exemplo, reverter o prejuízo de 1,4 bilhão de reais que a AE havia registrado em 2007 para um lucro de 2,6 bilhões de reais em 2011. No último dia 30, ela recebeu o prêmio máximo da Sociedade Mundial dos Engenheiros de Petróleo por sua contribuição inegável para o setor. Foi a primeira vez que um profissional brasileiro recebeu a homenagem. Motoristas flagram queda de avião em Taiwan. Um avião da Transasia Airways... Um avião da Transasia Airways assustou moradores de Taiwan ao cair no rio Keelung, em Taipei, nesta quarta-feira, dia 4. Antes de cair, o avião colidiu com uma ponte e o momento foi registrado por testemunhas. As imagens postadas em redes sociais, aparentemente filmadas de dentro de carros, mostram a aeronave atingindo um táxi, esbarrando na ponte e caindo em um rio. Outra imagem mostra o momento da queda. As imagens foram postadas por internautas nas redes sociais. A aeronave levava 58 pessoas a bordo e ao menos 23 morreram no acidente. Equipes de resgate cortaram a fuselagem e tentaram resgatar cerca de 30 pessoas que permanecem na aeronave, ou que permaneciam na aeronave. Os outros passageiros foram levados para o hospital, segundo as autoridades de Taiwan. Pelo menos 16 pessoas ficaram feridas. O avião modelo OTR-72 havia acabado de decolar do aeroporto Taipei Songshan e estava indo para as ilhas de Kinmen, na costa sudeste da China, segundo a agência de notícias oficial de Taiwan. Equipes trabalham no resgate de passageiros do avião da Transasia. Os sobreviventes, inclusive uma criança, foram levados para a margem do rio. Em julho do ano passado, 48 pessoas morreram quando um avião da Transasia caiu durante uma tempestade no arquipélago taiwanês de Penghu.
Autoridades dizem que o acidente aconteceu por erro do piloto. Equipes trabalham no resgate de passageiros do avião da Transasia. Passageiros feridos são levados para o hospital em Taipei. Equipes trabalham no resgate de passageiros do avião da Transasia. Imagem mostra como ficou o táxi atingido pela asa do avião que caiu no rio de Taipei. Aqui, ó. Equipes de resgate retiram sobreviventes de avião acidentado. Meirelles, os nomes cotados para assumir o comando da Petrobras. Meirelles é um dos cotados. A Petrobras acaba de confirmar a renúncia de Graça Foster do comando da maior empresa do país. Um novo presidente será escolhido na próxima reunião de conselho da empresa, que se reúne depois de amanhã, sexta-feira. Mas os nomes dos possíveis substitutos ao cargo já estão sendo especulados há alguns dias. Executivos de renome no mercado, como o do ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e do ex-presidente da Vale, Roger Agnelli, estão na lista. Uma saída a la Levy, como batizou o mercado, em alusão ao ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que era diretor do Bradesco e foi chamado para o governo. Os cotados são Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, Roger Agnelli, que fundou a GN Participações, empresa de investimento focada no setor de commodities, e é formado em economia pela FAAP. Murilo Ferreira, atual presidente da Vale, que inclusive Murilo está no cargo desde 2011. Rodolfo Landim, que trabalhou na BR Distribuidora e lançou a OGX, empresário Ike Batista, e atualmente é sócio da Maré Investimentos, parceiro do Banco Santander em empresas de óleo e gás. Está na Upetro Petróleo e Gás. Eduardo Della Rocque, que é próxima do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e é mineira de Uberaba. E ficou conhecida pela austeridade e implantação do Nota Carioca, semelhante ao Nota Paulista, para reduzir a evasão fiscal no município. E Nildemar Seixas, ou Nildemar Seques, como queira, né? Ex-presidente da Perdigão, e ajudou a transformar a Perdigão de uma empresa familiar a um colosso de negócio na área de alimentos. Bom, taxista atropelado pelo avião deixa veículo andando em Taiwan. O motorista de um táxi atingido por um avião nesta quarta-feira em Taiwan foi descrito como o homem mais sortudo do mundo. O taxista, que não teve seu nome revelado, aparece descendo do carro um pouco atordoado, mas aparentemente bem em meio a um desastre que deixou 23 mortos. As fotos mostram um táxi com os vidros quebrados e a lataria bastante amassada pelo impacto com o avião que bateu na ponte em Taipei e caiu no rio. O motorista foi levado para o hospital com ferimento na cabeça, mas sua condição é estável. Eu desmaiei no momento em que o avião nos atingiu, contou o motorista da companhia Crown Taxis ao médico, segundo o jornal Apple Daily. 50 pessoas estavam a bordo do voo GE-235 e dezenas ficaram feridos. Um carro filmou o momento do acidente. Foster renuncia e nova diretoria será eleita na sexta. A Petrobras informou em ofício encaminhado para a BMF Bovespa que a presidenta da estatal, Graça Foster, e outros 5 diretores apresentaram pedidos de renúncia aos cargos. O documento foi elaborado em resposta a pedidos de esclarecimento sobre as notícias em relação à substituição à presidência da estatal, que geraram forte alta das ações do pregão desta terça-feira, dia 3. Ainda segundo o ofício, a nova diretoria será eleita em reunião no Conselho de Administração nesta sexta-feira, dia 6. A expectativa de mudanças na troca do comando fez com que as ações preferenciais da Petrobras subissem 15,74% a R$ 10, atingindo a maior alta desde 15 de janeiro de 1999. As ações ordinárias tiveram alta de 14,23%, a R$ 9,79. A reação motivou o pedido de esclarecimentos da BMF Bovespa e da Comissão de Valores Mobiliários, CVM. A nota enviada pela Petrolífera não menciona o nome dos demais diretores. Em resposta a essa solicitação, a Petrobras informa que seu Conselho de Administração se reunirá na próxima sexta-feira, depois de amanhã, dia 6, para eleger nova diretoria face à renúncia da presidenta e de 5 diretores, diz o texto.
Além de Graça, outros 6 diretores respondem pelo comando da estatal. São eles: Almir Guilherme Barbassa, da área financeira, José Auxílio Santoro Martins, de Gás e Energia, José Miranda Formigli Filho, de Exploração e Produção, José Carlos Cossenza, de Abastecimento, José Antônio Figueiredo, de Engenharia e José Eduardo de Barros Dutra, Serviço. A mudança do comando da empresa foi acertada com a presidenta Dilma Rousseff, que comunicou a decisão à Graça em reunião realizada nesta sexta-feira no Palácio do Planalto. A saída da presidenta da companhia está atrelada apenas à aprovação do balanço do terceiro trimestre de 2014 da estatal, divulgado sem contabilizar as perdas provocadas pelo esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato. O governo deve indicar o nome do mercado para substituir a executiva. Na avaliação de Dilma depois da Lava Jato, a companhia precisa de um nome de peso para limpar sua imagem. Na lista dos cotados para substituir Graça estão o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, o ex-presidente da BR Distribuidora, Rodolfo Landim, que trabalhou com a Batista no OGX, e o ex-presidente da Vale, Roger Agnelli. No encontro com Dilma, Graça deu demonstrações de que está esgotada. O fogo amigo contra ela foi desencadeado com a decisão de não poupar mais o ex-presidente da estatal, José Sérgio Gabrielli, amigo de Lula, dos problemas da administração anterior. Venina é dispensada como testemunha da Lava Jato por falta de informações relevantes. O Ministério Público Federal desistiu hoje de ter Venina Fonseca como testemunha de acusação de réus nesta fase da Operação Lava Jato. A geóloga que diz ter alertado a presidenta da Petrobras, Graça Foster, sobre o esquema de desvio de dinheiro da estatal, havia sido convocada pelos promotores a prestar vários depoimentos sobre o cartel de empreiteiras. Os procuradores concluíram que os fatos que Venina relata sobre a estatal não são os que foram denunciados nessa fase da Lava Jato e que seu primeiro depoimento, prestado ontem no processo que envolve dirigentes da Engevix, não teve contribuição significativa. A informação de que todos os depoimentos de Venina nos processos movidos contra empreiteiras serão cancelados foi confirmada nesta manhã ao jornal o Globo por uns procuradores da Força Tarefa. Venina tinha ainda mais 4 depoimentos programados como testemunhas de acusação nesta fase da Lava Jato. Ela seria ouvida amanhã, quinta-feira, no processo que envolve a OAS. Também havia sido convocada para audiências dos processos da Camargo Corrêa, depois de amanhã, dia 6, a Galvão Engenharia, dia 10, e Mendes Júnior, no próximo dia 2. No depoimento de terça-feira, Venina isentou a área de abastecimento da Petrobras de responsabilidades na fiscalização das obras da empresa e atribuiu toda a culpa à diretoria de serviço comandada por Renato Luque. Por mais de uma vez, afirmou que a licitação, a fiscalização e a execução das obras da Petrobras era de responsabilidade da área de engenharia e da área de serviço. Ela afirmou que a área de abastecimento, na qual trabalhou ao lado do ex-diretor de abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa, réu confesso do escândalo, sequer tinha contato com os empreiteiros. Venina foi genérica também ao comentar sobre a tomada de decisões da estatal, afirmando que todas as decisões são colegiadas. Ao falar sobre cartel, afirmou que outro funcionário da Petrobras, ainda não arrolado entre testemunhas da Lava Jato, teria documentos que mostrariam a proximidade entre a estatal e representantes das empresas que se reuniam na Associação Brasileira de Engenharia Industrial, ABEM. Perguntado sobre a escalada de preços na obra de Pernambuco, Venina, que chegou a ser conselheira da refinaria Abreu e Lima, ao lado de Paulo Roberto Costa, admitiu que os aumentos causaram estranheza, mas afirmou que teria pedido informações à Aédes Duque. Depois de alguns meses, teria recebido resposta que havia uma falha no sistema de cálculos da Petrobras, que poderia produzir erros tanto para cima quanto para baixo. Até aquele momento, afirmou, a estimativa de preço da obra da refinaria já estava 2,4 bilhões de reais acima do previsto. Segundo ela, o mesmo sistema de cálculos que estavam com parâmetros defasados, segundo a diretoria de Duque, pode ter causado problemas também em outras obras. Pois é, o mesmo. Com um depoimento extremamente técnico e burocrático, Venina causou desconforto nos advogados dos réus que não sabiam o que ela poderia acrescentar ao processo movido contra a Engevix. Ela falou no lugar do João Procópio de Almeida Prado, que operava as contas e offshore do goleiro Alberto Youssef. Os advogados deles disseram que ficaria calado e que só falará nos processos em que é réu. O Ministério Público Federal pediu a troca de Almeida Prado por Venina e o juiz Sérgio Moro aceitou. Duque estaria ligado ao superfaturamento em Abreu e Lima. Renato Duque, ex-diretor de serviço da Petrobras, seria o responsável pelo superfaturamento da construção da refinaria Abreu e Lima em Pernambuco e também por aditivos contratuais à obra. Segundo o jornal Valor Econômico, a informação foi dada pela gerente da estatal Venina Velosa da Fonseca em depoimento da Justiça Federal de Curitiba. De acordo com Venina, um novo modelo de contrato
e uma cláusula haviam sido propostas pela gerência executiva da diretoria de abastecimento que fariam com que as empreiteiras responsáveis pela obra assumissem eventuais problemas e custos adicionais na produção. Como o modelo não foi aprovado, Duque assumiu o controle do programa e da execução da obra. A agente afirmou ainda que em 2008 e 2009 chegou a apontar indícios de superfaturamento da construção. Venina diz ter questionado a diretoria de serviço ao perceber que os custos só aumentavam. Segundo a reportagem, Venina afirmou que o ex-gerente setorial de estimativas de custos e prazos da Petrobras, Sérgio Arance, centralizava o sistema de cálculo. O executivo responde por improbidade administrativa na Justiça do Rio de Janeiro e já teve o arresto dos bens e a quebra do sigilo fiscal e bancário determinado. Renato Duque foi preso em 14 de novembro de sua casa. Alguns dias depois, teve sua prisão temporária convertida em preventiva pelo juiz Sérgio Moro, que conduz as investigações da Operação Lava Jato. No começo de dezembro, no entanto, sua prisão foi revogada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Theóry Zavascki. Nesta semana, o executivo da Toyo Setal entregou à Justiça documentos que podem comprovar que Duque recebeu propina no esquema de corrupção da Petrobras. De acordo com informações do jornal Estado de São Paulo, o executivo Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, do grupo Toyo Setal, informou ter simulado ao menos 6 contratos de prestação de serviços para pagar propina a Duque. Nível de água do Cantareira sobe pelo segundo dia consecutivo. O nível do sistema Cantareira, principal manancial de São Paulo, subiu pela segunda vez seguida, segundo o relatório da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, divulgado hoje, quarta-feira, dia 4. Em 2015, esse é o segundo registro de alta do reservatório, que opera com 5,2% da capacidade, 0,1 ponto percentual a mais do que no dia anterior, quando estava com 5,1%. O Alto Cutia e o Rio Claro também tiveram aumento no volume armazenado de água. Em tempos de chuva, os primeiros dias de fevereiro têm sido mais generosos com o Cantareira. Nas últimas 24 horas, a pluviometria registrada foi de 9 milímetros. Já o acumulado do mês está em 44,4 milímetros, o que representa cerca de 56% a mais do que se a média histórica de 7,11 milímetros por dia estivesse repetindo. Antes das altas dos últimos dias, a última vez que o Cantareira havia registrado aumento no volume armazenado de água foi no dia 26 de dezembro, quando o nível dos seus reservatórios subiu 0,2 ponto percentual, passando de 7,2% para 7,4%. O atual cálculo da Sabesp já considera duas cotas do volume morto, em uma de 182,5 bilhões, adicionada em maio, e outra de 105 bilhões de litros de água em outubro. Em 2015, o manancial se manteve estável 11 vezes, nos dias 3, 4, 8, 11 e de 26 a 31 de janeiro e 2 de fevereiro. Comparado ao primeiro dia do ano, quando estava com 7,2% da capacidade, no entanto, o atual nível do Cantareira é 2 pontos percentuais menor. São Paulo. Prédios novos, deixa-me ver aqui, é que está carregando muito bem. Prédios novos podem ter regra contra desperdício. A Câmara Municipal de São Paulo promete aprovar antes do Carnaval um pacotão contra o desperdício de água. Após um mês e meio de férias, os vereadores retornaram nesta sexta-feira, dia 3 do recesso, e devem votar ao menos um projeto de lei sobre o tema já na sessão de hoje, quarta-feira, dia 4. A expectativa é que a proposta escolhida seja a que prevê multa de R$1.000 a moradores da cidade flagrados lavando a calçada ou o carro com água tratada. Apresentado pelos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que investiga desde o ano passado o contrato que a Prefeitura mantém com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, o projeto deve sofrer alterações na semana que vem, antes de ser colocado novamente em votação. De acordo com o líder do governo, o vereador Arcelino Tato, do PT, o Executivo deve colaborar com um texto substitutivo que incorpore outras medidas e que provavelmente reduz o valor da multa. A minuta de lei encaminhada pelo governador Geraldo Alckmin, do PSDB, à prefeita da Grande São Paulo, propõe multa inicial de R$250 após aviso aos moradores. O valor da autuação só chegaria a R$1.000 na quinta reincidência. Ontem, o prefeito Fernando Haddad, do PT, disse que a Câmara tem autonomia para definir o rigor da punição. Nós apenas vamos repassar o projeto do governo, afirmou Haddad. Antes mesmo do início do debate, representantes do PT já demonstraram incômodo em aprovar uma lei que multe o cidadão antes de apresentar a ele uma advertência formal. Para Alfredinho, líder do partido na casa, não é justo penalizar ainda mais o paulistano que já sofre com a falta d'água. A população será punida 2 vezes dessa forma, afirma.
Paulo Fiorilo, do PT, também defende a advertência antes da autuação. Ofensiva do exército do Chad contra Boko Haram mata 200 extremistas. Cerca de 200 jihadistas do Boko Haram e 9 soldados do exército do Chad morreram ontem durante uma ofensiva do exército chadiano no norte da Nigéria. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira, dia 4, pelo Estado-Maior das Forças Armadas do Chad. Lamentamos a morte de nossos soldados e os ferimentos causados em outros 21 militares envolvidos na operação, diz um comunicado do exército do Chad. O texto acrescenta que, além de eliminar mais de 200 combatentes do bando inimigo, a operação permitiu a recuperação de material de guerra que foi destruído, incluindo veículos com armas pesadas, uma centena de motos e um canhão de 105 mm. Os militares continuam rastreando a área. Os ultra-radicais islâmicos atacaram posições militares na fronteira da Nigéria com os Camarões e, na sequência, os militares chadianos iniciaram a ofensiva terrestre. O avanço das tropas oficiais contou com apoio de helicópteros. Os soldados partiram ontem nos Camarões e, pela primeira vez, passaram a fronteira nigeriana. Obama se despede da austeridade e aposta na classe média. O Congresso dos Estados Unidos tem resistido, quase como regra, a aprovar os orçamentos apresentados pelo presidente Barack Obama e tudo indica que este não será a exceção. Em Washington, começa a ser encenada a mesma comédia orçamentária que, desde que o mandatário democrata entrou na Casa Branca, chegando ao cúmulo do grotesco, quando em 2011 foi realizado o famoso sequestro como uma medida de pressão para obrigar os republicanos a negociar e chegar a um acordo sobre as contas da nação. Ou do contrário, aconteceriam cortes automáticos no valor de 1,2 trilhões de dólares. As negociações foram rompidas e ocorreu o sequestro. Maduro decreta guerra a empresas acusadas de especular. Na luta contra a chamada guerra econômica, o governo da Venezuela mandou prender até o momento proprietários e gerentes de 3 estabelecimentos comerciais acusados de especulação e armazenamento indevido de produtos da cesta básica. Primeiro alvo foi a rede de farmácias Farmatoro. As constantes filas diante das 167 lojas do grupo espalhadas pelo país levaram o presidente a afirmar que se tratava de uma sabotagem e uma tática de guerrilha do setor privado contra seu governo. Na terça-feira, dia 3, foi a vez da rede de supermercados Dia a Dia e da empresa Cárnica de 2005. Ambas estariam armazenando mercadorias sem disponibilizá-las à população. E essa última estaria vendendo carne com ágio. Venda de carne com ágio, esse episódio eu conheço. Isso aconteceu muito nos anos 80, na época do Sarney, do Plano Cruzado. Eu lembro disso. Rascunho de mandado de prisão contra Kirchner é encontrado. Um rascunho de mandado de prisão para a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, foi encontrado na casa do promotor Alberto Nisman, confirmaram fontes judiciais argentinas nesta terça-feira. Quer dizer, ontem, terça-feira, dia 3. Nisman morreu em 18 de janeiro, um dia antes de apresentar detalhes de uma denúncia contra a presidenta no Congresso. O documento de 26 páginas foi encontrado no lixo do apartamento do promotor. O diário argentino Clarín já havia publicado a descoberta do documento no domingo. No entanto, a procuradora Viviana Fein, que investiga a morte de Nisman, confirmou somente ontem que o rascunho faz parte das provas coletadas no apartamento. Fein também afirmou que havia sido um erro voluntário seu quando negou a existência do rascunho no dia anterior. A funcionária do Ministério Público esclareceu também que o mandado de prisão não estava incluído na denúncia que Nisman havia feito contra a presidenta, o ministro do Exterior Héctor Timerman e outros dirigentes kirchneristas. O promotor estava integrando um atentado contra o centro judaico em Buenos Aires em 1994, que deixou 85 mortos. Nisman havia elaborado um mandado que acusava Kirchner de tentar encobrir a participação de suspeitos iranianos no ataque. Na época, a justiça argentina indiciou 7 ex-funcionários do alto escalão do governo iraniano como mandantes do ataque à Associação Mutual Israelita Argentina, AMIA. O governo do Teherã se negou a entregar os suspeitos, apesar do mandado de prisão emitido pela Interpol. Entre eles estava o ex-presidente Ali Rafsanjani. Nisman havia pedido a um juiz federal que Kirchner e Timerman fossem convocados para um interrogatório e solicitou um embargo preventivo de bens no valor de 23,3 milhões de dólares. As circunstâncias da morte do promotor seguem desconhecidas. E agora, quem vem aí? Ela, gata, Bibi Chalaga.
Ai, obrigado, André Amorim. Beijo bem gostoso pra você, viu, gatão? Te dou todinho. Te arranho todinho. Na coluna de Merval Pereira, quem dita a regra? Diante dos detalhes que diariamente vêm sendo divulgados do que se passou nos bastidores da Petrobras dos anos petistas, especialmente nas gestões de José Eduardo Dutra e Sérgio Gabrielli, de espantar é que ainda permaneçam soltos alguns principais responsáveis pelos desvios em seus postos, os atuais diretores da estatal que não dão conta de superar os menores obstáculos, como publicar o balanço da companhia minimamente confiável. A simples notícia de que a presidenta Graça Foster poderia ser substituída já elevou em cerca de 15% o valor das ações, numa demonstração de que o mercado anseia por uma decisão que dê início à recuperação da estatal, paralisada em meio a mar de denúncias. A tese levantada pelo juiz Lisandro Martins de que o impeachment da presidenta Dilma pode ser pedido por improbidade administrativa com base na sua culpa, por negligência ou irresponsabilidade, quando o presidente do Conselho de Administração da Petrobras gera um debate político que bota para gerar a roda da história. Quando na administração pública o agente público permite que toda espécie de falcatruas sejam realizadas sob sua supervisão ou falta de supervisão, caracteriza-se a atuação negligente e a improbidade administrativa por culpa. Quem é pago pelo cidadão para bem gerir a coisa pública e permite seja dilapidada por atos criminosos é claramente negligente e deve responder por esses atos, afirma o jurista. O novo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, já aproveitou a oportunidade para demonstrar que é um bom político e, em vez de confirmar que está no cargo para perseguir a presidenta Dilma, deu sua opinião de responsável no eventual encaminhamento do processo. Considera indevido que problemas ocorridos no mandato anterior sirvam de pretexto para impedimento do novo mandato. É uma tese que tem muitos adeptos no meio jurídico, mas encontra também contestações e exemplos históricos, como o do impeachment de Richard Nixon nos Estados Unidos, com base em fatos que começaram em seu primeiro mandato e prosseguiram com sua reeleição. O mesmo Luiz Gandra comenta que a manutenção da atual diretoria da Petrobras caracteriza na sua visão um crime continuado por parte da presidenta Dilma, quer como presidenta do Conselho da Petrobras, representando a União, principal acionista da maior sociedade de economia mista do Brasil, quer como presidente da República, ao quedar-se inerte e manter os mesmos administradores da empresa. O interessante é lembrar que Visgandro Martins, um dos grandes juristas da atualidade, é acusado pelos petistas simpatizantes por defender o impeachment como se estivesse dando uma base legal para o golpe. Mas quando, meses atrás, escreveu um artigo dizendo que o ex-ministro José Dirceu foi condenado sem que houvesse prova contra ele, foi muito aplaudido pelos mesmos que o criticam agora. A questão administrativa da Petrobras é de uma complexidade gigantesca e erros gigantescos certamente foram cometidos por ineficiência, mas, na raiz de todos os erros, está a ação política, reconhecida como uma empresa de alto valor estratégico, não apenas por suas reservas de petróleo, mas principalmente por seu know-how tecnológico e pela expertise de seus técnicos. As decisões erradas que geraram muitos dos 88 bilhões de reais registrados como perdas, mas não contabilizadas no balanço da empresa por pressão do Palácio do Planalto, foram tomadas por questões políticas. E aí está o cerne da questão. Augusto Ribeiro Mendonça Neto, do proprietário do grupo Toyo Cetal, confirmou em audiência na 13ª Vara Federal de Curitiba, na segunda-feira, que o então diretor da área de engenharia e serviço da Petrobras, Renato Duque, mandou pagar parte da propina negociada nos contratos fechados com a Petrobras, em forma de doação fiscal ou doação oficial ao PT, e entregou à Polícia Federal depósitos realizados ao PT no valor de 4,26 milhões. Ele confirmou que o pagamento de propina nos contratos era a regra do jogo na Petrobras. É evidente que 2 ou 3 diretores que estivessem fazendo esse tipo de delinquência, sem um conhecimento de seus superiores, seriam logo descobertos. Se a regra do jogo não fosse definida acima de suas responsabilidades, eles não teriam ficado em campo durante tanto tempo. Muito bem. E agora, na coluna do meu gatão Léo Dias,
na coluna do meu gatão Léo Dias. E eu adoro tanto esse cara, viu? Bom, vamos tentar de novo. Bom, você sabe, né? Eu adoro esse Léo Dias. Assim a coluna do Léo Dias. 8 estúdios da Record serão desativados em março. É cada vez mais grave a crise da Record. As despedidas já começaram no REC 9, complexo de estúdios da emissora em Várzea Grande. Os profissionais da técnica, cenografia e administrativo foram dispensados na tarde da última segunda-feira, depois que foi confirmada que a produção e gravação da novela Escrava Mãe, escrita por Gustavo Reis e com direção geral de Van Zettel, foram feitas pela produtora Casa Branca em São Paulo a partir de março. Os profissionais do Rio já foram avisados informalmente que serão despedidos com o término das gravações da novela Vitória. Com isso, o REC 9 ficará cada vez mais subutilizado. O complexo conta com 10 estúdios e terá apenas 2 em uso para as gravações da novela Os 10 Mandamentos, com a estreia prevista para o mês que vem. A ordem também é continuar a não renovar contratos. Cláudia Lina, emissora desde 2011, é a próxima que deixará o banco de elenco. A esperança de melhora é com a recém-contratação de Xuxa, que vai gravar seu programa no Rio. E agora, eu passo a bola para você. Meu gatão, André Amorim, meu gostoso. Vai. Obrigado, Bibi Chalaca. Um beijo bem gostoso para você, gata. CBF estuda limitar transferências de técnicos no futebol brasileiro. Um projeto que visa limitar o número de transferências de técnicos já está nas mãos do futuro presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. A iniciativa visa dar maior estabilidade para os profissionais ao impor um limite de 2 trocas por campeonato, tanto para clubes quanto para os treinadores. A intenção é aproximar as transferências. Centurion, só um momento. Centurion chega a São Paulo com verba de empresário. Novo reforço do São Paulo, o meia atacante Centurion, chega ao clube com a ajuda financeira de um empresário. O empréstimo abrange os 4,2 milhões de euros, cerca de 12,7 milhões de reais da contratação. Mas o investidor não ficará com nenhuma fatia dos direitos do atleta. O investimento é fruto de um novo projeto do clube. A agência do governo freia projeto na Fórmula Indy. A agência de exportação do governo, a Apex Brasil, irá diminuir este ano as iniciativas em que utiliza a Fórmula Indy como plataforma de negócio. Segundo a assessoria da agência, as ações foram reduzidas nesta temporada e o projeto prevê ações apenas para a etapa de Sonoma nos Estados Unidos, que ocorrerá em agosto. Timão fecha acordo com fabricantes de aparelhos fitness. O Corinthians inaugurou na segunda-feira, anteontem, a nova academia do CT Joaquim Grava, que agora conta com parceria da marca de equipamentos físicos Matrix, que pertence à empresa taiwanesa Johnson Health Tech. Parte do acordo, o investimento da companhia em aparelhos será de $600 mil, cerca de 1,6 milhão de reais. Turner cogitou nomear canal esportivo no Brasil. O grupo americano anunciou ontem a aquisição de 100% do canal esportivo Esporte Interativo, antes mesmo de adquirir a totalidade
do canal Esporte Interativo, o grupo americano Turner fez pesquisas de mercado no final do ano passado para que seu canal esportivo fosse nomeado com sua marca. Em reunião com o governo, o Bom Senso apresenta seu modelo de contrapartidas para os clubes. Os representantes do Bom Senso Futebol Clube aproveitaram a reunião com o governo na tarde de quinta-feira, dia 29, em Brasília, para apresentar seu modelo de contrapartidas aos clubes que não respeitarem o fair play financeiro, como atrasar salários de jogadores e não pagar em dívidas fiscais. Em negociação, Corinthians garante caixa na estreia da Libertadores. O Corinthians irá estampar, mesmo que gratuitamente, a logomarca da Caixa em sua camisa no jogo contra o Once Caldas na próxima quarta-feira, hoje, quarta-feira, dia 4, em jogo válido pela pré-Libertadores. O fato ocorre pois o clube ainda não fechou a renovação do patrocínio com o Banco Estatal, cujo acordo se encerra no próximo sábado, dia 31. Quer dizer, já encerrou, né? No sábado, dia 31. Né? Times do Rio têm déficit de sócios torcedores no último ano. Para fechar as notícias de esporte. Em um momento em que os programas de sócio torcedor têm se tornado uma importante fonte de receita no futebol brasileiro, os clubes do Rio de Janeiro tiveram queda no número de associados no último ano. Comparando a soma do número atual de sócios com janeiro de 2014, o saldo negativo é de quase 3 mil reais, né? Ou seja, 3 mil associados. Bom, mas enfim. Após ter conta bloqueada no Instagram, blogueira marombeira de 9 anos tem novo perfil na rede. Conta foi criada pela mãe da menina. Segundo os termos de uso do Instagram, é preciso ter mais de 13 anos para usar a rede social. Depois de provocar polêmica na web ao expor sua rotina de malhação na academia, a blogueira fitness infantil Ana Clara Lagaz Mansur, de 9 anos, viu sua conta ser bloqueada pelo Instagram. No entanto, sua mãe, a empresária Milene Mansur, criou um novo perfil para a menina e uma campanha na rede social para conseguir novamente o número de seguidores dela. Apesar do Instagram informar que não comenta casos específicos, a companhia reafirmou a sua primeira regra dos termos de uso. Você precisa ter ao menos 13 anos de idade para usar o serviço. Por e-mail, a companhia disse ainda encorajar denúncias de perfis que não se adequam às suas regras. Os nossos termos de uso estabelecem que não é permitido o uso da plataforma por menores de 13 anos e trabalhamos para identificá-los e desativar essas contas. Encorajamos nossa comunidade a denunciar perfis que violem nossos termos de uso da plataforma, afirmou a rede social. Moradora de Goiânia e filha de um personal trainer, a própria Ana Clara se apresenta como blogueira fitness infantil na rede. Muitos internautas compartilharam seu perfil durante essa segunda-feira, junto de comentários indignados com os pais da menina, que incentivam que a criança tão cedo se dedique a uma rotina de exercício e também se exponha na internet. Com quase 150 publicações, inúmeros vídeos e fotos de exercício entre elas, Ana tem exibido seu dia a dia de malhação e alimentação esportiva. Ela começou a segunda-feira com menos de 2 mil seguidores, e às 10 da noite, pouco antes de sua conta ser bloqueada, tinha mais de 22 mil. Nas imagens, a garota aparecia vestida com legging, top e short, figurino padrão das mulheres nas academias. As legendas comprovam a inserção na cultura fitness. Numa delas, a criança exibe um prato de macarrão integral com carne e escreve uma alimentação saudável e balanceada. Após o perfil da filha ser bloqueado na rede de Foz, a empresária Milene Mansur criou uma nova conta para Ana Clara nesta terça-feira. Pessoal, bloquearam a conta da Aninha. Peço a todos que iniciemos uma campanha hoje para conseguirmos novamente o número de seguidores dela. Não podemos aceitar uma maldade dessa com uma criança. É lamentável que as pessoas se preocupem tanto com uma criança que só quer seguir um modelo saudável de vida, com outras tantas roubando, traficando, matando, se prostituindo com apenas 9 anos de idade. Conto com todos vocês. Marquem seus amigos e vamos dar início a um novo projeto que sirva de exemplo para todos que desejam ter uma vida saudável. Conto com vocês. Peço também que entrem no IG antigo dela e esclareçam os seguidores dela. Obrigada, afirmo para o meu post na nova conta. Morre Odete Lara aos 85 anos. A atriz e cantora sofreu um infarto no Rio de Janeiro. Morreu hoje, quarta-feira, Odete Lara, aos 85 anos.
A atriz e cantora sofreu um infarto por volta das 7h15 da manhã, em uma clínica de repouso onde morava aqui no Rio de Janeiro, desde que sofreu uma queda que resultou em uma fratura no fêmur. O velório acontece no Parque Lage hoje, às 4h30 da tarde. Depois, seu corpo será levado para Nova Friburgo, onde será cremado amanhã, quinta-feira, segundo a amiga Letícia Fontoura contou ao Jornal Globo. A paulista tem no currículo mais de 40 filmes, como Bonitinha Mais Ordinária, de 1963, e Vá Trabalhar, Vagabundo, de 1973. O primeiro filme de sua carreira foi O Gato de Madame, de 1956, ao lado de Mazzaropi, a convite do autor Abílio Pereira de Almeida. Sua carreira musical foi perpetuada através de 2 LPs. Vinícius de Odete, de 1963, resultado das apresentações com um poema no espetáculo Esplendor, e Contrastes, de 1966, que traz composições de Vinícius de Moraes e Tom Jobim. A atriz também trabalhou com grandes nomes da música, como Sérgio Mendes na faixa Eis e Ela e Chico Buarque na canção Meu Refrão. Na TV, Odete fez sua estreia como atriz na então recém-inaugurada TV Tupi numa versão da peça Luz de Gás, com Tônia Carreiro e Paulo Altran, em 1952, e participou ainda de A Branca de Neve e os Sete Anões, como a Rainha Má, entre 1953 e 1954. Ficou conhecida pelo programa de vanguarda, na mesma emissora. O debut nas novelas aconteceu em 1965, com a Carlota de Em Busca da Felicidade na antiga TV Excelsior. De volta à antiga TV Tupi, viveu a Flora de As Bruxas, de 1970, e a Helena de A Volta de Beato Rockefeller, em 1963. Aos 63 anos, Odete fez o primeiro papel na Globo como a Esther de O Dono do Mundo, atualmente reprisada no Canal Vivo. O convite veio do próprio autor Gilberto Braga, que já havia chamado a atriz para ver a vilã Odete Reutemann de Vale Tudo, papel recusado por ela. Sua última novela foi Pátria Minha, em 1994. Sem deixar filhos, ela foi casada com o dramaturgo Oduvaldo Viana Filho, o autor Euclides Marinho, e com o diretor Antônio Carlos Fontoura. Hoje foi o dia de Odete de Lara, brava guerreira, grande atriz. Odete é uma pessoa de alta espiritualidade. Sua vida foi uma rosa dos ventos. A atriz é um dos maiores diretores de cinema e teatro. Encontrou um momento de tranquilidade na Califórnia. Regressou, continuou a ser a nossa Marlene Dietrich. A voz, a beleza e, sobretudo, a independência revolucionária, diz o produtor cultural e amigo Fabiano Canosa. Lindsay Lohan e sua mãe processam Fox News. Lindsay Lohan e sua mãe estão processando a Fox News. A estrela de Hollywood e sua mãe, Dina, tomaram medidas legais contra o canal, depois que foi ao ar um episódio de Hannity, no qual a jornalista Michelle Campos fez um comentário sobre as duas usarem cocaína juntas no dia 4 de fevereiro do ano passado. De acordo com o documentário apresentado em nome da atriz, 28 anos, e sua mãe, obtido pelo canal E! News, elas já tinham apresentado previamente uma queixa sobre os comentários em fevereiro do ano passado, exigindo que a Fox escrevesse uma retratação e removesse o clipe, bem como qualquer material relacionado. No entanto, o programa só optou por emitir uma declaração na qual admitiu que o comentário de Michelle sobre os uso de drogas da dupla não foi verificado e falhou em remover o clipe, que continuou a circular na web. A afirmação foi feita durante a sessão Great American Panel de Hannity, durante uma discussão sobre a overdose de heroína do falecido ator Philip Seymour Hoffman e quais celebridades poderiam seguir seus passos. A mãe de Lindsay está usando cocaína com ela, brincou Michelle. A equipe de mãe e filho estaria buscando compensação e danos punitivos, alegando que desde que os comentários foram ao ar, elas sofreram estresse severo mental e emocional, constrangimento e humilhação, dor e sofrimento, além de perda econômica, incluindo a perda de rendimentos, contratos de entretenimento e atuação, renda diminuída no presente e futuro e perda de oportunidades econômicas. O advogado David J. Hernandez e o procurador Mark J. Eller, que apresentaram oficialmente a denúncia, também disseram que os comentários são escandalosamente caluniadores, difamatórios e falsos. Val Kilmer
desmente ter tumor na garganta. Logo após Val Kilmer ser hospitalizado sob boatos de sofrer de câncer na garganta, o ator desmentiu a informação através de seu perfil no Facebook. Ele agradeceu pela preocupação e apoio e assegurou que o motivo de sua internação foi apenas uma complicação médica e que não fez nenhuma cirurgia. Obrigado pelo apoio. Eu não tenho um tumor ou fiz alguma operação. Tive uma complicação e recebi tratamento. Precisei ficar no UTI. Meus amigos que conhecem minha fé estão me apoiando e fazendo o possível para acabar com as fofocas. Estou rezando para voltar logo que eu puder. Deus abençoe vocês e, por favor, não se preocupem. Com amor, Val. Ele assegurou que apenas se submeteu a um exame na traqueia após sofrer uma hemorragia. Novamente, não tenho tumores nem fiz cirurgias. Estamos esperando o raio-x, estarei por perto por causa dos médicos. Minha família e meus companheiros de religião também estiveram aqui. Vou fazer o possível para estar de volta antes que uma coluna de fofocas possa falar de um ator que não está trabalhando, avisou. Julianne Moore é a chefe mais generosa de Hollywood. Julianne Moore merece ganhar o Oscar pelo filme Still Alice. Isso é o que esperam seus colaboradores, funcionários e assistentes. A atriz foi elogiada por alguns deles na revista OK. Segundo uma assistente pessoal de Moore, ela é a chefe mais generosa e carinhosa que alguém pode ter. Juliana é o tipo de pessoa que nunca esquece um adversário, que sempre está ali para te dar um conselho, que sempre te ajuda quando você mais precisa, diz a fonte. É uma pessoa muito generosa, que cumprimenta, que conversa. É sem dúvida a melhor chefe de Hollywood, comenta o informante. A ganhadora do Globo de Ouro é a favorita para levar a estatueta do Oscar na próxima premiação. Bom, assim, e a última do jornal, André Morim, jornal cheio de notícias até o fim. Bom, vamos lá, a notícia do Anderson Silva. A notícia do Spider-Man. Anderson Silva garante que é inocente da acusação de doping e diz que estava desapontado. Márcio Tanui, diretor da Comissão Atlética Brasileira de MMA, conversou com Anderson Silva e afirmou que o lutador afirma ser inocente da acusação de doping. Em entrevista ao Sport TV News, o médico revelou que conversou com o Spider na terça-feira, dia 4, e disse que o lutador assegurou que não usou substâncias proibidas e que fará de tudo para provar sua inocência, ainda afirmando que só irá se pronunciar sobre o caso depois. Eu falei com ele ontem, terça-feira, para entender o que aconteceu. Ele realmente está bem chateado, bem desapontado, porque afirma não ter usado em momento algum. Eu, particularmente, acredito nele, já que ele tem uma carreira exemplar e nunca passou por uma coisa dessa. Ele está muito desapontado e não está entendendo o que aconteceu. Antes de se pronunciar, ele quer esperar terminar esse processo, que ainda está em andamento, para depois fazer um comunicado oficial ou não, ou até provar que ele é inocente, que eu acredito que é o que vai acontecer, revelou Márcio. Anderson corre o risco de ser suspenso do UFC por até 9 meses após exames preliminares de doping encontrarem um esteroide anabolizante drostanolona. Seu oponente, na luta de sábado, dia 31, Nick Diaz, também foi pego no exame de doping da luta por uso de metabólicos que são relacionados à maconha. É a terceira vez que ele é pego pelo mesmo motivo, e sua suspensão será de 2 anos. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Jornal André Morim, edição 822 de hoje. Fica por aqui um serviço para vocês e até amanhã, se o senhor permitir. Fui.